Fala galera, mais um Papo com o Investe Bruno. Hoje a gente tem aqui o grande Daniel Constantino, fundador da Lion Tech de Imposto de Renda. Daniel, se apresenta aí pra galera, fala quem é você, o que que você faz da vida e vamos conversar um pouquinho sobre a tua trajetória, como que você chegou até aqui. Show de bola, cara. Primeiro, te agradecer aí pelo convite para bater esse papo aqui. Sempre um prazer aí estar contigo, trocando ideias. Bem, eu costumo dizer, Bruno, que eu sou um cara da roça que trabalhou um pouco aí até dar certo, né? Eu atualmente, né, estou CEO numa empresa de tecnologia. Tive a oportunidade de fundar outra empresa, mas assim, durante o bate-papo aí eu vou falar um pouquinho mais, mas a gente trabalhou bastante, né? E no final eu gosto de me definir como um aprendiz, sabe? Alguém que está sempre em busca ali de crescer um pouquinho por vez, né? Boa, e tu sempre quis, cara, fazer contabilidade desde moleque ou foi uma parada que surgiu depois? Cara, assim, foi bastante aleatório, na verdade, né? Como eu comentei, né? Minha família é uma família bem simples, tal, e a gente meio que assim, muito cedo começamos a trabalhar, né? Eu e meus irmãos e tal. E aí nesse meio tempo, né? Eu lembro que eu trabalhava em uma padaria e comecei lá, tal, aprendi a fazer pão, limpava tudo lá na padaria. E aí, de repente, o dono dessa padaria ele percebeu que eu tinha bastante facilidade com o número, né? E aí ele meio que foi me treinando e confiando em mim para cuidar do caixa também lá da padaria. E aí, nesse meio de tempo, né, um dono de um escritório de contabilidade desse bairro que eu trabalhava, ia sempre lá na padaria e eu percebi que ele estava assim, me observando, sabe? Falou, pô, o menino é descolado, né? Na época eu tinha de 13 para 14 anos, e foi aí que surgiu o convite, né, para eu trabalhar aí nesse escritório desse bairro. E por coincidência, assim, né, cara, eu sempre fui meio, assim, um pouquinho nerd, vamos dizer assim, um pouquinho autodata. E nessa época, a minha família, a gente morava de favor no fundo de uma igreja, né? Meus pais eram meio que zeladores ali da igreja, sabe? E aí, assim, né, na igreja tinha uma biblioteca lá, que as próprias pessoas da igreja doavam livros, e tinha uma pancada de livros de contabilidade, cara. E eu não tinha TV em casa, né, nessa época, o que que eu fazia? Eu ficava Era a lendo, tua né? diversão. Era a minha diversão, cara. Era duas coisas, né? Era leitura, bastante leitura, até porque ah, sempre ouvia, né, da minha mãe, meu, tem que ler, tem que estudar, tem que se esforçar, tal. Então, os livros ali para mim era a distração e também uma forma ali de eu deixar minha mãe feliz ali, orgulhosa, tal. Meu filho tá, né, se esforçando, tal. Então, a minha distração acabou sendo os livros e música também, né? É, e nesse acervo de livros ali que tinha nessa biblioteca da igreja, cara, tinha uma pancada de livros de contabilidade. Obviamente que eu não entendi nada, né, do que eu li, aquele monte de coisa técnica tal, balancete, balanço. A parte fiscal, então, nem se fala, né? Mas aí, cara, o que acontece? Quando surgiu esse convite, né, eu tava já ali quase completando 15 anos de idade, e esse senhor me convidou ali para trabalhar como office boy no escritório dele. E aí, a partir daí, né, é, eu tive a oportunidade, né, de ir aprendendo bastante coisa, né? E curioso, cara, que nessa época, né, foi bem naquela época lá que começou as redes sociais, né, MSN, Orkut e tudo mais. Então, era aquilo, né? Todo adolescente tinha uma conta, né, no MSN, no Orkut, e na época a gente ia em Lan House, né, para poder acessar e tudo mais, né? Não tinha computador em casa, cara. E aí, o que que eu fiz, né? Eu entrei no escritório ali de contabilidade para, no primeiro momento, fazer o serviço externo, né? Ser office boy. E, cara, eu fazia o serviço assim, igual o Flash. Por quê? Porque eu queria voltar pro escritório para tinha um computador lá, né, que ficava na recepção, tal, que a gente assim, né, a gente que era
da base ali da pirâmide, né? Tipo, poderia acessar, né? Então, cara, eu fazia tudo correndo e voltava com o objetivo de ficar no computador, tal, poder usar as redes sociais, tudo, Entrar nas comunidades do Orkut. as comunidades do Orkut, com certeza, cara. Mas aí com isso, né, naturalmente, de tanto, assim, minha mãe falava bastante, né, meu, vocês precisam estudar. O sonho da minha mãe era que a gente trabalhasse em banco, né? Então, é, nessa oportunidade de trabalho ali, eu enxerguei, né? Eu comecei assim, como que eu posso dizer? Aquilo que eu li nos livros que eu não entendia, bulhufas, cara. Eu comecei a ver as pessoas que trabalhavam lá fazendo algumas coisas e assim, eu sempre fui muito curioso, cara, muito curioso, muito curioso. Eu sempre tive essa vontade, sabe, de estar informado, de saber, de enfim, de ser, de certa forma, uma referência ali, né? De ter autoridade naquilo que eu me proponho a fazer. E aí eu comecei, dentro do escritório, a ficar do lado das pessoas ali que já tinham, né, uma posição, né, já atuando mesmo com contabilidade. Então, eu ficava um tempo ali do lado do contador que fechava balanço, aí o analista fiscal lá que calculava toda a parte de impostos. E eu fiquei basicamente assim um ano nessa maratona, até que o dono do escritório percebeu, meu, o menino tá sabendo aí bastante coisa, né? E aí foi aí que veio esse contato aí com a profissão contábil. Confesso para você que no primeiro momento, né, eu, assim, eu ainda estava mais pelo acesso ao computador do que pelo trabalho, pelo trabalho em si. Mas assim, depois que eu fui entendendo, né, cara, os princípios da contabilidade, entendendo a relevância que essa área do conhecimento tem para a sociedade, né, para as pessoas jurídicas, para a pessoa física, né? A gente tem um clássico aí que fala muito sobre princípios contábeis, que é de uma maneira muito popular, eu diria, né? Que é o livro Pai Rico, Pai Pobre. Cara, ali é contabilidade pura, é o racional de construção de patrimônio, né? Então, assim, à medida que eu fui entendendo ali os princípios, eu fui me apaixonando mesmo pela profissão, fui me apaixonando por essa área, porque, cara, é uma coisa assim que eu costumo dizer que quem entende os princípios de contabilidade e de fato aplica, né, aplica e usa isso também no dia a dia, é, tem uma espécie de vantagem, sabe, para a construção de patrimônio, né? Todo mundo aí está buscando ter resultado, está buscando enriquecer, e a contabilidade, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta de suporte aí, um apoio que pode ajudar. Então, foi basicamente isso, cara. Tudo começou por uma vontade ali de mexer no computador, e aí acabou surgindo a oportunidade aí, dada ao esforço que eu vinha fazendo, de atuar, e isso foi aos 15 anos, e agora aos 31 continuo, não me arrependo, tô bem satisfeito aí com essa área. Hoje, naturalmente, a contabilidade para mim é um business, né, e é um suporte também para a administração dos negócios que eu estou envolvido, mas sem dúvida é uma profissão fantástica. Eu acho que é, é, se o se como que eu posso dizer, se tivesse uma forma ali dos contadores de criar um score, sabe, da relevância do contador aí na sociedade, com certeza seria um número bem interessante, né, cara? Toda o giro econômico que a gente tem, registro de funcionário, recolhimento de impostos, sempre vai ter essa peça aí envolvida, né, cara? Então é uma profissão bem bacana. Quem está em dúvida aí do que estudar, eu recomendo. E hoje em dia, né, que todo mundo fala, pô, quero ter um negócio, quero empreender e tal, bicho, precisa, no mínimo, entender ali os princípios, os pilares para, como eu falei, ter uma vantagem competitiva aí para os negócios. Boa, isso que você falou, né, do ser humano, pessoa física comum ali, ele entendeu o básico, né, nem que seja numa linguagem mais simplificada, como no Pai Rico, Pai Pobre lá, super importante, né, que às vezes o cara compra um carro, né, ele fica
denominando aquilo como um ativo, né? Ele faz uma confusão, né? Sendo que no fim das contas, na maioria dos casos, ele acaba perdendo dinheiro, né? Desvaloriza, porra, um monte de PVA, um monte de coisa, né? Certo. O cara acaba tratando como um passivo como um ativo, né? Tu acha que é fundamental fazer essa diferenciação, a pessoa física entender, né, o que faz ela ganhar dinheiro, o que faz ela perder dinheiro, o que gera renda, o que gera gasto, né? Isso tudo é o Cara, básico, né? assim, sem dúvida, Bruno, é fundamental, cara. E eu diria até um outro ponto aqui que eu gosto de destacar, que é o patrimônio líquido, sabe? Tipo, as pessoas, elas vão ali, né, como você comentou, adquirem um carro, às vezes até financiado, né, que o carro é do banco, mas a pessoa acha que é dela, né? Faz uma hipoteca lá, financiamento para uma casa, tal. E na contabilidade, né, quando a gente vê essa questão do patrimônio líquido, é, vai ser a diferença dos seus ativos, né, daquilo que você está chamando de bem e direito teu, né? Então, pô, eu tenho uma casa, ela é um bem meu. Ah, mas ela está financiada, existe uma dívida associada à construção desse ativo? Ah, existe. Então, eu tenho desse lado de cá o bem, mas desse lado de cá eu tenho uma dívida. Então, no final, o que, que é o patrimônio líquido? É a equação do lado dos seus bens e direitos, tirando aqui as dívidas que você utilizou aí para fazer essa construção de ativos aqui. Então, no final, cara, as pessoas precisam entender um pouco melhor isso, se atentar a o quanto de fato, né, a dívida assumida do lado de cá está contribuindo para gerar um resultado final, que é um patrimônio líquido positivo, porque a realidade, cara, e isso até assim, até de certa forma pes, pesaroso, assim, né, triste de se falar, mas a grande realidade aqui no Brasil, né, dado a desinformação, a falta de inteligência financeira, é que a maioria das pessoas, cara, o patrimônio líquido é negativo. É o famoso é o famoso dono de BMW de carnezão, né? Então, assim, esse conceito de entender o patrimônio líquido, né? Que no final do dia é isso que de fato importa, é isso que de fato ali vai gerar riqueza de médio e longo prazo, né? É super importante, cara. Então, sem dúvida, as pessoas precisam, né, entender e não só entender, não ficar só no entendimento, né, mas aplicar, acompanhar. Uma outra coisa que também, né, a contabilidade, assim, né, para que ela seja eficaz para tomada de decisão, enfim, para o crescimento do patrimônio das pessoas, ah, o registro dos fatos que acontecem são importantes, né, cara? Então aí vem um passo anterior, né, que é o famoso débito e crédito, né? O controle ali, meu, gastei aqui, sei lá, R$ 200 aqui num celular. No celular de R$ 200 ninguém compra mais, né? Sei lá, gastei R$ 1.000 aqui no celular, é, contabiliza isso, anota, né? Entenda se você classifica isso como um ativo ou como um passivo, enfim, entender de depreciação também, né? Que as coisas vão perdendo valor com o tempo, né? Então, são bastante detalhes aí, cara, que a contabilidade traz. E é por isso que quando você começa a entrar fundo ali e entender a relevância dessa matéria, é natural que as pessoas, assim, passem a gostar, se apaixonem mesmo pelo negócio, porque é bem bacana. Boa, tem essa conta do patrimônio líquido, né? Você falou super importante. Tem outras coisas, né, que a galera pode fazer também, né? Tipo, pô, quantos meus ativos aqui, o que eu tenho de caixa, cobre as minhas dívidas que vão vencer, tipo, em um ano, né? Minhas dívidas de curto prazo. Meu patrimônio líquido, se eu rentabilizar ele, o quanto ele me dá do meu sustento, quantos anos de sustento ele me dá, né? Esse tipo de conta, pô, seria muito legal se a maioria dos brasileiros fizesse, tivesse noção, né? Como você falou, a maioria não faz esse tipo de conta. Eu imagino que você conheça muito poucas pessoas que fazem, e quem faz tem negativo, né? O patrimônio líquido, né? Então a gente
tem um grande trabalho ainda para fazer. Cara, e foi interessante você falar, porque assim, dinheiro no final do dia é muito. A relação com o dinheiro é emocional, né, cara? Então, eu acredito muito que boa parte das pessoas não façam, porque de certa forma, assim, muitas procrastinam, né? Mas outras, assim, não querem sequer encarar a realidade, né, cara? O medo ali de olhar e ver que não tá legal, né? Mas é aquilo, né? Se não fugir da realidade não vai resolver problema nenhum, né? Então eu acho que quanto antes as pessoas encaram ali a realidade, né, e usam desses artifícios aí que a gente comentou, sem dúvida nenhuma, no médio prazo o resultado vai ser incrível, né, meu? Então faz parte, né? Mas vamos trabalhar, né? Vamos divulgar essas informações aí para que a galera possa começar a entender o quão relevante isso é, né, cara? Boa. E nesse teu trabalho aí, cara, que você teve no escritório de contabilidade, imagino que o caminho natural esteja sido você fazer a faculdade de contabilidade. Não sei se você procurou o emprego logo em seguida ou se já abriu empresa, mas tu chegou a fazer a vontade da tua mãe de trabalhar no banco ou não? Cara, não fui. Sempre que eu penso nisso, eu levanto as mãos para o céu assim e falo obrigado, porque provavelmente eu iria entrar aí numa instituição mais tradicional, né? E o engraçado é que um dos negócios aí que eu fundei, a gente no médio prazo já tem um planejamento aí de se tornar um banco também, né? Então eu até brinco com um sócio meu, né? Falo, cara, minha mãe queria que eu fosse trabalhador ali, colaborador de um banco, e se tudo continuar caminhando aí como vai, pode ser que eu seja dono de um banco, né? Então, é claro, né? Pô, a gente sonha, né? Então, estamos trabalhando firme para isso, mas sem dúvida nenhuma, né? Independente de como vai ser esse futuro, eu não me arrependo aí das decisões que eu tomei profissional. E foi mais ou menos assim, cara. Eu tava no escritório, né? E aí, quando chegou a época da faculdade ali, eu fui fazer faculdade de ciências contábeis. E eu até brinco, né? Eu não fui um aluno exemplar, né? Eu tirava sempre notas boas nas provas, cara, mas por eu já trabalhar na área, né? E por eu estudar bastante, ser muito autodata, ler bastante, eu poupava um pouco os professores daquele aluno chato, né? Que não, não ia mais distrair a aula do que, né, prestar atenção e tal. Mas, claro, eu tive bons professores, aprendi coisa pra caramba. E aí, né, nesse período da faculdade, eu fiz uma transição de trabalho, né? Eu saí desse escritório que era um escritório de bairro menor, fui para um escritório de médio porte na capital ali de São Paulo. E ali, para mim, assim, né? O beabá ali, né, da operação contábil, né, das empresas, né? Enfim, eu aprendi nesse primeiro escritório, mas a parte de gestão, a parte. Eu costumo dizer assim que o básico eu aprendi no primeiro trabalho e o MBA assim eu aprendi nesse segundo, que foi um escritório que eu. Foi até interessante, né? Logo que eu entrei na faculdade, eu fui, busquei essa transição e o pessoal não acreditava no meu currículo, cara, porque eu falava, não, que eu sei fazer isso, eu domino aquilo, eu domino não sei o quê. E aí, enfim, eu precisava de um trabalho perto da faculdade, né? E aí eu aceitei uma vaga assim, cara, muito, muito paia mesmo, sabe? E com mais ou menos assim, de 3 a 4 meses, né, nesse trabalho, surgiu uma atualização legal aí e eu era basicamente a única pessoa de todo o escritório com mais de 50 pessoas, eu era a única pessoa que não só estava informada do assunto, bem informada, mas já tinha um dossiê montado de quais clientes impactar, qual que seria o impacto econômico e tudo mais. E aí eu acabei aproveitando uma oportunidade, né, que o CEO desse escritório aí indagou o pessoal assim, sabe aquela conversa de corredor, né?
ele perguntou, gente, vocês estão perdendo disso aqui e tal. Aí eu vi os meus chefes lá, ninguém, todo mundo, um jogando pro outro, sabe? E aí eu tinha esse dossiê montado, porque eu sabia que isso ia impactar bastante. Cara, pensei uma, pensei duas vezes, falei com o meu superior, né? Falei, cara, isso aí eu acho que vai ser importante e tal. Aí o que o meu superior falou para mim? Ah, mas isso aí não é o nosso departamento. Isso aí é outro setor que tem que ver, né? Na época eu trabalhava na parte fiscal e era uma coisa que envolvia fiscal, mas também envolvia muita parte trabalhista, né? E aí, cara, assim, eu falei, poxa, meu, levei pro meu superior, o cara falou isso, sério, que preocupação, preocupação zero, né, com o cliente. E aí eu, na cara e na coragem, mandei um e-mail pro CEO do escritório, falei, cara, ó, desculpa a intromissão aqui, mas eu vi que você estava perguntando e tal, ó, tá aqui esse material, dá uma olhada, se agregar, beleza, se não, beleza também, só quero mostrar aí um pouco aí do que tá por vir. E aí, cara, foi o meu passe assim para eu entrar no board administrativo, né, desse escritório. Fiquei 3 anos como colaborador e aí fiquei mais 1 ano e meio como consultor, né? Que aí tu comentou se eu já tinha ido empreender direto, né? Então passei por esse escritório e já no finalzinho da faculdade ali eu já tava assim, né? Falei, meu, não quero trabalhar para os outros, né? Eu quero ter o meu negócio e tal. E aí o meu primeiro passo para ter um negócio foi tornando o meu trabalho meu primeiro cliente, né? Então eu combinei aí nesse escritório de trabalhar assim, né? Dar consultoria 2 vezes por semana lá. Fechei mais um escritório para ficar 2 vezes na semana também. E aí o dia que me sobrava eu fui criar, né, a minha primeira marca lá, fui estudar o que eu não sabia, né, cara? Vendas, ah, marketing e tantas outras coisas, né? Gestão de pessoas, né? Que também é outra matéria aí que, olha, cara, isso aí é um oceano, né? Gestão, liderança, tudo mais. Mas foi mais ou menos por aí. Boa, tu já, nesse teu exemplo aí, tu mostra pra galera uma dica, né? Já quem pescar isso aí vai conseguir aplicar, né? Porque o cara às vezes começa no emprego, ele fica dentro daquele quadradinho dele ali, o que tá fora ele não olha muito pro lado, né? E não quer muito saber, né? Você já tinha essa cabeça um pouco de dono, né? Quando você ainda era um funcionário, né? Então isso te abriu portas, né, cara? Com certeza, meu. Assim, um princípio que eu carrego, né, meu, independente, assim, de eu ser o proprietário de uma coisa ou não, né, eu preciso cuidar como se fosse meu, né, e à medida que a gente consegue cuidar de uma coisa que não é nossa, mas como se fosse nossa, a gente vai. Acho que é meio que um recado para o universo, sabe? Confiar em você, né? Te colocar coisas maiores, assim, né? Tem até uma parábola bíblica aí. O meu sócio lá, Primo Rico, tá até fazendo uma live, um desafio Jesus lá, que ele fala das parábolas de Jesus. E tem uma parábola de Jesus que fala uma coisa interessante, né? Que a, a quem. É, quem sabe multiplicar vai receber mais no final do dia, né? Então, se você quer ser digno de mais confiança, né, tem que fazer por merecer, né, cara? E eu acho assim, esse mindset que às vezes a galera tem, né? Ah, eu vou fazer só o básico, né? Eu vou fazer só o que eu ganho para fazer, né? É claro que a gente sabe, né, cara, que eu não estou dizendo que você tem que ir assim, né? Também se prostituir, vender sua alma. Não, não é isso, né, galera? Mas assim, é nesse mindset de, meu, peraí, o que eu posso fazer aqui, né, para contribuir? O que eu posso fazer para ir além? E eu confesso assim, durante a minha trajetória, eu tive momentos ali de frustração também. Eu falo, poxa, né, eu poderia ser mais reconhecido e tal, mas é, na minha visão, eu falo assim, cara, eu tô numa preparação e as coisas que não soam bem para mim, que eu não acho legal, eu simplesmente vou pegar isso para quando eu tiver numa outra realidade eu fazer diferente, né? Mas sempre com esse pensamento de agregar, de ajudar, porque no final é o que eu falei, que eu acredito, né? Que o universo tá ouvindo aí o que a gente está fazendo e tudo vai retornar.
Boa, tu começou então, cara, tendo como cliente o seu antigo trabalho, né? Foi fechando outras empresas. E o que que virou esse negócio e o que que você mais aprendeu com isso, né? Porque imagino que você tenha desenvolvido novas responsabilidades, novas habilidades, né? O que que virou, né? No final das contas, o que que se transformou esse negócio e o que que você mais aprendeu nesse processo todo? Cara, assim, acho que o primeiro grande aprendizado, né, é que você não necessariamente precisa, assim, sabe, ah, todo mundo quando tá buscando alguma outra coisa, principalmente voltada a empreender, né, muitas vezes que é assim, eu vou quebrar as pontes aqui e tal, o que, tudo bem, existe um efeito psicológico nisso, mas tudo eu acredito que nessa transição, cara, eu desenvolvi um pouco a habilidade de negociar, sabe? Porque chegar no trabalho, né, que eu tinha ali uma garantia, 5 dias por semana, e tinha uma reciprocidade ali, né? A empresa gostava do Daniel, tinha plano de carreira para o Daniel ali, e o Daniel também se identificava. Mas eu tinha entendido muito claramente a minha missão, que eu tinha que fazer algo diferente, e aí foi quando eu comecei a trabalhar esse outro fator, né? De chegar, de negociar, de jogar limpo, sabe? Falar, meu, ó, tô planejando ir pro mercado, vou montar um negócio no mesmo core business, não vou concorrer com vocês, quero continuar ajudando aqui, né? E engraçado, Bruno, que assim, então, o primeiro aprendizado aí foi essa capacidade de negociar, de chegar, de jogar limpo, de tentar achar o que é bom para os dois lados. Segundo aprendizado, a importância de manter relacionamentos, construir relacionamentos sólidos. É, esses dois trabalhos que eu passei aí, eu tenho relacionamento até hoje, então isso é uma coisa que eu me orgulho. Ah, e aí, a partir daí, cara, nesse processo, então, né, que eu fui capital de escritório, e também começar ali a desenhar a marca, né, a Easy Control, que foi a primeira empresa que eu fundei, que está funcionando aí até hoje, aí veio uma pancada de novos aprendizados, né, a questão de prospecção, né, cara, eu lembro que, assim, a parte de consultoria, né, que é esse segundo escritório, eu ia em eventos, né, no sindicato do contabilista aqui de São Paulo, e eu via o pessoal, né, donos de escritório lá, apresentando dúvidas e tal, e eu chegava, né, no final do evento, falava, cara, ó, eu vi que você teve essa dúvida, tal, ó, se precisar, tá aqui meu telefone, eu posso te ajudar, assim, assim, assado. Então, tô até me recordando aqui, né, eu fiquei em 2 escritórios de forma fixa, dando consultoria ali, e que tipo de consultoria que era, né? Era de estruturação mesmo dos setores, né, do escritório, né, dos processos, das rotinas e tal. Então, eu fiquei nesses dois fixos, mas nesse meio de tempo ali, cara, teve vários outros escritórios que eu fui ajudando, né? Que eu fui assessorando ali, alguns jobs pontuais, e que veio dessa prospecção ali, né? De, pô, eu preciso ir até onde tem gente que está precisando do meu trabalho, do meu know-how. E aí, já no processo ali de construção da marca, né, da Easy Control, aí, cara, aí foi uma pancada de aprendizado. Eu ficaria aqui o resto do dia para contar tudo aí, mas empreender é muito legal, né, cara? Então a gente, quando vai para, assim, pisa nesse solo, tem muito desafio, né? Não é fácil empreender no Brasil, né? A gente tem burocracia e no meu caso, que fui empreender com um setor que resolve a burocracia, enfrenta mais burocracia ainda, mas assim, sem dúvida foi aprendizado pra caramba, cara. Boa, e nesse tempo, como é que surgiu a ideia da Lion? Como é que foi essa fundação aí? Cara, legal. É, a Easy Control, né, contabilidade, eu fundei ela, eu estava ali no auge dos meus 22 anos, cara. E por incrível que pareça, já não tinha muito cabelo.
pessoal fala, pô, né, a contabilidade levou seu cabelo. Eu falei, não, foi ansiedade mesmo. É menino muito ansioso, querendo vencer na vida, tal, preocupadaço, né? Sabe aquelas preocupações idiotas, cara, que no final do dia só te leva energia, né? Mas enfim, né? São fases da vida, né? Mas Opa, então eu fundei Daniel? a Easy com 22 e assim, enfrentei desafio pra caramba, né? Porque tinha muita experiência técnica, tática e operacional ali da contabilidade, mas quase nada de experiência na frente de negócios, né? Uma coisa é você ser só o responsável ali por equipes, por gerenciar equipes, outra coisa é você ser responsável pelo caixa do negócio, responsável técnico ali por tudo que está acontecendo. Então, assim, o primeiro ano da operação da contabilidade foi um ano ah, muito bom em termos comerciais, porque eu me aproximei de algumas pessoas ali, como o Flávio Augusto, ah, o Ed Alberti lá do Meu Sucesso, o próprio Sandro Magaldi. Ah, assim, Isso você diz na Easy ainda. isso, né, Is? Eu ia assim, eu fui com muita vontade, sabe, de dar certo, de fazer dar certo. Para mim era um sonho assim realizando. Então eu me aproximei de uma galera muito boa, cara, e aprendi bem ali a questão de vendas, de prospecção. Então o escritório foi crescendo, mas o que acontece? Eu fui percebendo assim que para ter um crescimento exponencial precisava de outros fatores, né? E o principal fator na realidade é voltado à tecnologia, né? Então nessa ocasião eu estava já estudando ali, fazendo um estudo de franqueabilidade da marca. A gente acabou pivotando essa franqueabilidade pelo fator aí de o digital tá explodindo, né? E a gente fala, cara, a gente não precisa ter uma unidade do escritório em cada município, em cada estado, para estar falando com essas, para estar atendendo essas pessoas, né? Hoje na contabilidade lá na Easy, a gente tem clientes aí em todas as regiões do Brasil e diversos países aí, cara. A gente atende cliente da França, Estados Unidos, Canadá, tem cliente de Hong Kong, um jogador de futebol lá de Hong Kong, Dubai, cara, assim, realmente assim, bem globalizado ali o atendimento e por causa aí das possibilidades que as redes sociais trouxeram, né? E, então, assim, a gente pivotou a questão de franquear a Easy e nessa época, né, eu comecei a ter um relacionamento ali com um fundo de investimento de startups, né, ah, por meio aí do João Kepler, né, que eu desenvolvi um relacionamento bacana com ele. E aí, só abrindo um parênteses, né, cara, o pessoal já deve ter ouvido falar aí da lei da atração. Eu não sou muito é, é, místico nessa parada, cara, mas uma vez eu tava num evento que o João Kepler tava, e eu cheguei nele assim, né, para pegar o autógrafo do primeiro livro dele lá, do Smart Money, e eu disse para ele assim, cara, a gente vai fazer um negócio juntos, é, vai ser assim, assim, assado. Enfim, falei um pouquinho para ele assim. E eu falei, ó, quem vai te falar desse projeto é o fulano e tal. Ele olhou para mim assim, que aquela cara, meu, que maluco é esse, né? Passou mais ou menos uns 5 meses, cara. Meu celular toca, era a secretária dele falando que ele queria falar comigo e tal. E aí ele se tornou meu cliente lá no escritório, né? Fiz alguns serviços ali para a comunidade de investidores lá do fundo da Bossa Nova. E aí que eu conheci bem a fundo, assim, cara, eu diria, a, a realidade de inovação, a realidade de tecnologia e a palavra, né, que às vezes até já tá um pouco clichê aí, mas que tem um modelo de negócio incrível que é startup, né, cara? E aquilo, assim, as- fez a minha cabeça explodir, sabe? Eu falei, caramba, meu, olha só, o cara começa um negócio aqui, pequenininho, um MVP, é, faz a validação e daqui a pouco já pensa em tracionar e depois escalar. E desde que eu me deparei com essa realidade de startups, né, cara, eu primeiro
comecei a atender startups, né, lá na contabilidade. Depois eu me juntei a algumas comunidades de investimento em startup, e isso foi me dando mais bagagem, mais experiência, né? E aí, assim, com todo esse acervo de informação, eu comecei a estudar ali, a ter uma, uma visão, um olhar ali para o mercado, né? Eu estava sempre olhando e falei assim, cara, o que que eu vou fazer aqui nesse formato startup para escalar, blá, blá, blá. E nisso surgiu ali essa observação, né, que hoje é, é muito falado, né, da questão de investimento, né, em renda variável e tudo mais. E por eu ter alguns clientes aí, grandes produtores de conteúdo de mercado financeiro, eu comecei a trocar ideia com eles, a gente começou a fazer algumas collabs e tal, e começou a chegar muita demanda. E aí eu falei, cara, eu preciso criar alguma solução, alguma automação para isso, né? Então, nisso surgiu a LionTech. No começo foi uma ideia ali incubada dentro da contabilidade, que eu formei, eu criei um planozinho lá, sabe, uma assinatura, uma recorrência. Os clientes de imposto de renda que chegavam ali por meio dos influenciadores, dos parceiros que a gente tinha, a gente já oferecia, ó, você não quer fazer uma assinatura, serviço assim, assim, assado, tal. Aí a gente abria um Dropbox lá, o cara colocava o documento, e aí, em 2000 e final de 2019, não, final de 2019 para 2020 eu já tinha mais ou menos trabalhado um pouco ali o conceito, entendido o que seria o produto, como que a gente ia monetizar, e aí eu ah, ah, busquei aí pessoas, né, um board mesmo ali, co-founders, para naquela ideia, né, de dividir para multiplicar, e a gente trouxe aí uma pessoa muito competente em tecnologia e o japa do financeiro. Quem viu o nosso vídeo lá com o Primo Rico vai saber do japonês. A gente até brinca, né, que no dia da gravação com o Primo, logo que a gente chegou, o Primo falou, caramba, meu, eu sempre quis ter um sócio japonês, né? Aí eu aqui, né, cara, yes, yes, yes. E eu até brinquei lá, falei, pô, a gente traz um japonês aqui, né? Porque esse japonês já passa credibilidade, né? Mas a grande realidade é que o Japa lá, o Rubens, é um cara extremamente competente, ele equilibra demais o negócio. E foi mais ou menos assim, né, cara? Então a gente incubou essa ideia dentro da contabilidade, é, fez as validações que precisava, e aí no momento certo a gente separou o projeto, já com essa ótica de ir buscar investidores para o projeto, investidores qualificados. E agora a gente está aí, entramos aí no segundo ano de operação. Esse ano para a gente tá assim extremamente otimistas, né? Com todo esse boom aí que está tendo de investimento, no Nubank agora ajudou um pouquinho a gente, né? Dando BDR lá, mais gente para declarar imposto. Mas assim, é uma análise bem básica se a gente for pensar, né, cara? Ainda tem muita gente que precisa diversificar os investimentos e correr um pouquinho mais de risco. Criptoativos também agora, né? Todo mundo, assim, boa parte das pessoas que já investem em renda variável tá alocando alguma coisa em criptoativos também. Então, a, a gente está trabalhando pesado aqui para entregar uma boa experiência, né, cara? E foi basicamente assim, cara. E nesse meio tempo, a gente trabalhou em algumas outras ideias, né? Empreendedor, a cabeça não para, a gente está sempre olhando alguma coisa, mas hoje, assim, os projetos que eu tô de fato é a Easy, né? Que ainda tá em pleno funcionamento. A Liontech agora eu estou entrando aí como idealizador também de um fundo de investimento de Venture Builder, né? Que é um fundo para startup e tal, um negócio bem legal. Que para mim foi assim, cara, foi a solução que eu precisava para minha inquietação, sabe? Porque eu querendo participar de um monte de projeto e tal, e você não tem, no final você tem só 24 horas, né, cara? E o que garante sucesso de um projeto é as horas que você vai se dedicar, né? O trabalho. Então aí quando eu recebi essa proposta de ser idealizador desse fundo, junto com um grande parceiro nosso aí, que é o Resumo Cast,
Falei, cara, é o que eu precisava, né? Porque o fundo vai ter a sua própria operação, eu vou ajudar um monte de empresas, vou ver um monte de projetos saindo do papel e não vou ser eu o responsável pela operação, então tá tudo bem. Boa. Cara, eu vou querer saber um pouquinho mais desse vídeo aí que você fez com o Primo Rico, aquela venda lá, como é que foi. Mas antes eu lembrei, cara, você falando aí do João Klepper, você falando daquela história lá e falando dessa tua vontade de crescer, escalar, lembrei de uma história aí que você teve com o Joel, né? Que ele te ajudou numa forma no teu desenvolvimento pessoal. Se você não quiser falar isso em público aí, você fica à vontade, a gente corta aí, não tem problema. Mas se você quiser falar, eu acho que acho que é legal, né? Foi Cara, uma superação também, né? foi bem legal. O Joel, assim, é um ser humano incrível, é um cara que eu gosto demais, assim, tenho paixão pelo que ele faz, pelo trabalho, pela pessoa dele, né? Eu sei que você tem essa mesma admiração por ele. E eu lembro que eu tava num evento, né? E tava o Primo e o Joel nesse evento. E nessa época o Joel tava bem começando ali, ele ainda tava. O canal dele nem era Joel J, era Academia dos Campeões e tal. E aí toda a galera ali, né? O Primo Rico bastante conhecido já, o Joel começando. Foi todo mundo pra cima do Primo. E eu vi o Joel de lado lá. Eu falei, ô, cara, meu, gosto demais do seu trabalho e tal. Enfim, a gente fez uma conexão ali no evento. E aí eu convidei ele para ir até o meu escritório lá, tal, pra gente almoçar. Enfim, eu queria apresentar ele para algumas pessoas também. Ele foi lá, tal. Passamos a tarde ali juntos. Foi um mega aprendizado. E e rolou duas coisas ali, né? Primeiro que eu tinha nessa época, né, um amigo e sócio aí, parceiro de alguns projetos, tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, ele tinha trazido, sabe aquelas DJI, tipo uma câmerazinha com Kindle assim que fica girando e tal. É uma câmerazinha bem potentezinha, bem bacana. Eu lembro que ele tinha trazido umas 3 4 que eu ia presentear ali alguns clientes, influenciadores e tal. E o João chegou lá, cara, eu nem tinha imaginado que isso ia rolar, mas eu peguei uma dessas, assim, entreguei pro cara. Ele ficou assim, sabe? Caramba, velho, pô, você tá me dando esse negócio, meu? Falei, cara, teu conteúdo é muito bom, o que você faz é muito bom. E uma das coisas que me dá muita satisfação, Bruno, teve uma época que ele tava fazendo conteúdo ali, correndo na praia e tal, e ele tava usando lá o negócio. Falei, cara, tá vendo como a gente pode ajudar as pessoas? Aquele viral dele foi com a tua câmera? Foi, cara, foi com a Osmo Bom Pocket. demais. E não, assim, foi muito legal ter essa conexão com ele. Por quê? Porque eu recebi muito mais do que eu dei. Porque nessa ocasião, né, que eu tive esse almoço com ele lá, ele olhou pra minha cara assim e falou assim, velho, assim, é inaceitável você é um cara inteligente, você é um cara que bem conectado, você está extremamente obeso, você não está saudável, você precisa se cuidar, né? Você não me passa confiança, assim, credibilidade, porque, pô, a gente andou do restaurante até o teu escritório, você tá aqui ofegante e tal. É lógico que eu fiquei mega constrangido, né? Mas aquilo mexeu comigo, né, cara? Aí eu fui cuidar da saúde, e aí recentemente, né, eu tava num evento aí com o Kepler também e tal. Joel foi palestrar nesse evento, ele falando com a galera, daqui a pouco ele me vê ali, era um evento para poucas pessoas tal, daqui a pouco ele me vê, ele não conseguia continuar palestrando, né? Ele parou e falou assim, cara, é você mesmo, meu, é você mesmo. Porque a gente fala por WhatsApp, né? Um tempo sem se ver pessoalmente, né? Até por causa da pandemia e tal. E aí, cara, ele parou o evento lá, me cumprimentou, ele falou, cara, não, meu, você vai ter que me contar, velho, que rolê que é esse e tal. Então foi bem legal, cara. Então foi uma palavra, algumas palavras dele ali que te provocaram a ponto de fazer uma super mudança, né, na tua saúde. Né? Foi, cara, e vou te falar que foi uma das melhores coisas aí que poderia ter acontecido aí. E por isso que eu falo, né, que a gente manter relacionamento assim com pessoas que estão nessa pegada, sabe, que estão na pegada mesmo de provocar mudanças, né, trazer provocações mesmo que doa, sabe? Porque a gente é muito aquilo, né? A gente gosta de mel com açúcar, né? Aquele negócio assim, né? De pessoas que estão aqui bajulando e tal. E às vezes é bom você levar umas pancadas, né, cara? Eu não fiquei confortável, né, quando ele me falou isso, mas aquilo de fato mexeu comigo, assim, né? Eu falei, cara, não, peraí, né?
algo de errado não está certo, né? Então, foi muito bom. E desde que eu passei a cuidar da minha saúde, cara, por consequência, muitas outras coisas ali que não estavam caminhando bem foram se ajustando. É exatamente isso, a gente ficar só rodeado de pessoas que falam bem da gente, né, que apoiam as nossas decisões, não é isso, né, que faz a diferença, né? Tem que sempre alguém para expor o contraditório, senão a gente não muda, não evolui. Mas, É, cara, e nessa venda aí do Primo Rico, cara, tu ficou nervoso na hora lá? Como é que foi? cara, primeiro que assim, foi bem inusitado como aconteceu, né? Como eu comentei aqui essa questão da lei da atração e tal, quando eu fui apresentar o projeto lá pro Rubens, né? Eu já nessa apresentação para ele, né, que é um cara assim muito maduro, muito experiente, eu comentei com ele, falei, cara, vem comigo nesse projeto que a gente vai buscar aí grandes nomes do mercado para se associarem ao projeto, né? E aí, nessa ocasião, eu mencionei o Thiago Nigro, né? Falei do Nigro, falei da Natália Arcuri, falei, ó, não vou garantir que vai ser o A ou B, mas que a gente vai para cima, a gente vai. Aí, né, pô, o Rubens já tava vendo algumas coisas que eu fazia, a gente já tinha um relacionamento ah, de negócios ali, e aí ele falou, cara, vamos para cima e tal. E aí, um dia eu aqui trabalhando tal, né, meu telefone toca e, e eu olhei, pô, telefone aqui, pessoal da equipe lá do Primo, convidando a gente para participar da segunda edição ali do Primo Startup. Eu já estava trabalhando bastante, né, para que rolasse essa possibilidade, né, mas assim, essa possibilidade rolou com mais ou menos uns 6 meses de antecedência, né, cara? Então, quando aconteceu, que eu levei para os cofundadores da Lion, né, esse convite, a gente ficou assim empolgados, mas porém assustados, né? E é essa hora que você tem que ter muita clareza de onde você quer chegar e do que você está disposto a fazer para alcançar esse objetivo, né? Então, a gente tínhamos aí duas alternativas, né? Recuar e talvez não ter essa oportunidade lá na frente, né? Porque o mercado se atualiza muito rápido, os concorrentes, soluções saindo a todo momento. Então a gente tinha essa opção, ou a opção de, meu, vamos para cima, vamos enfrentar. E eu lembro, cara, que eu fiquei mais ou menos, desde que a gente começou esse projeto, né, que a gente tinha em mente que a gente ia buscar investidores, eu ficava assim, todos os dias vendo esses reality, né, Shark Tank, o próprio Primo Startups, Anjo Investidor, tudo quanto é programa que você imaginar de apresentação de negócio, eu tava assistindo, consumindo tal, sabia de cor. Tem alguns pits aí, cara, do Shark Tank lá do Primo que eu sei de cor, né? Sei de cor mesmo, cara. E então eu já vinha me preparando há muito tempo para um acontecimento desse, né? Mas assim, na hora é natural que ah, vamos lá. A gente chegou no dia para a gravação estava marcada para as 15 horas, né? Mas outra startup atrasou, foi rolar quase às 17. Então você imagina você ficar 2 horas lá sentado, aquela ansiedade e tal. Então, assim, antes da gravação eu estava muito assim inquieto e tal. Mas, cara, chegou ali na hora, né, de gravar, que a gente cumprimentou o primo, cumprimentou o Indec lá da XP, que tava lá também, o João Kepper e tal. Chegamos, cumprimentamos e câmera ligada, vamos, meu, ensaiamos, estamos preparados, né? Vamos para cima e, cara, foi assim, diretão a gravação, sem ter que cortar, sem ter que, assim, sem ter que parar nada, né? E no final deu tudo certo, né? Quer dizer, se a gente tivesse recuado, né, que era uma possibilidade, né, talvez não teria acontecido, né? E o que a gente foi em mente assim, pô, o não a gente já tem, né? Vamos em busca do sim. E deu tudo certo, cara. E foi assim, frio na barriga total, mas no final de tudo, né? O primo virar sócio do negócio foi fenomenal, foi sensacional. E isso, assim, como você deve imaginar, abriram muitas portas, né? Hoje a gente tem um time de conselheiros aí
muito potentes, né? Gente muito relevante no mercado. A gente tem conseguido boas conexões. Então, sem dúvida, foi um marco aí, cara. Foi uma vitória aí que eu vou carregar assim pelo resto dos meus dias como mais uma superação que eu tive aí nessa trajetória, né? Como eu comecei aqui falando, né, para você e para a galera aí, eu literalmente a minha família veio da roça, né, cara? Então, olhar essa trajetória, né? Claro que eu sou muito grato a Deus, a minha família, aos amigos, a minha esposa, todo mundo aí que sempre esteve acompanhando, torcendo pelo meu sucesso, dando apoio, né? Sou muito grato, mas eu também, o que eu posso falar, assim, cara, é que o esforço sempre vai ser recompensado, né, cara? As pessoas não conseguem as coisas porque muitas vezes ou estão sem motivação, né? Às vezes até por não entender o que é motivação, né? Motivação é uma coisa tão simples, né? O Flávio Augusto falou esses dias, é você ter um motivo para agir, né? Por que que uma pessoa mata? Porque ela teve um motivo para aquilo, né? Então esse negócio, essa fantasia que às vezes rola, né, em meio nessa questão de motivação é uma coisa muito de Hollywood, muito de Disney, que não, na real você só precisa definir o que que te move, né? No meu caso, o que que me motivou, cara, foi poder ajudar minha família a ter uma condição de vida melhor, né? Eu, por várias vezes, assim, eu vi a minha mãe pegando um gomo de linguiça e cortando em cinco, cara, para eu, meus irmãos e eles comerem, né? Então, foi isso que me motivou, né? Hoje, o que me motiva, cara, já estou em outra fase, né? Mas eu ainda busco outras coisas para me motivar, né? O que me motiva hoje é saber que eu estou ajudando pessoas, saber que a economia, por, pelas minhas iniciativas, né, vai ser gerado emprego, vai ser gerado renda, vai ser gerado oportunidades, pessoas que talvez poderiam estar indo por caminhos errados aí, às vezes ouvindo aqui o que a gente está falando, vai falar, pô, meu, cara, existem outros caminhos, né, que eu posso explorar, mas assim, é utopia, é ilusão falar que tem facilidade, sabe? Esse negócio de ganhar dinheiro rápido, de ganhar dinheiro fácil, não, não é uma coisa legal, né? É uma coisa que tudo que vem fácil, vai fácil também. Então, é acreditar no poder do trabalho, ter muita fé em Deus e persistência, perseverança, porque ah, o que a gente planta, certamente a gente vai colher, né, cara? O plantio é opcional, a colheita é obrigatória, né? Então é mais ou menos assim, cara. Foi o que eu apliquei durante toda a minha vida, né? Esse mix aí de procurar as minhas razões, os meus motivos, e uma vez tendo esses motivos, ser incansável, ser imparável, né? Persistir até realmente ver as coisas acontecerem. Foi fácil, Brunão? Não foi, cara. Como eu falei, eu tô com 31 anos aqui, com essa carinha de 57. Há quem vai ver esse vídeo aqui e vai falar, pô, meu, o Brunão ressuscitou o Enéas aí para conversar com o cara, meu, olha só. Mas, assim, brincadeiras à parte, cara, eu sou bem satisfeito, assim, com essa trajetória e fica aí o incentivo pra galera não não bobear, não dar bobeira, sabe? Não achar que é extremamente difícil, né? E se motivar com coisas fúteis, assim, coisas erradas, né? Buscar um motivo maior, cara. Boa, sensacional a tua história. Você começou numa realidade super simples, né? E por obedecer certos princípios, você conseguiu tudo que você conseguiu. Eu imagino que muita gente vai se reconhecer, né, em você, né? O cara às vezes está numa situação que você estava parecida e ele, vendo a tua história, ele vai poder ver que é possível, não é fácil, mas é possível, né? Você começou numa realidade totalmente mais analógica, né, cara? Hoje a gente está no mundo de tecnologia totalmente diferente. Se você tivesse que recomeçar aí, cara, zero, sabendo nada, não conhecendo ninguém, não tendo nada, mas sabendo o que você sabe, o que você faria? Ah, cara, eu faria um canal no YouTube, sem dúvida. Eu trabalharia com intermediação de negócios, vendas. Acho que a habilidade de vender é uma habilidade que todo mundo tem, mas as pessoas não despertam isso, né? Porque existe ainda um preconceito, uma bobeira
Tu vai para uma entrevista de emprego, você está se vendendo, né? A diferença é que você está vendendo produto hora, né? Então, sem dúvida, eu começaria por aí, sabe? Entregando informação, produzindo conteúdo e trabalhando com vendas. Eu acho que vendas é a forma mais rápida e segura aí de você se capitalizar, de você fazer caixa, mas tem que ter coragem, né, cara? Ah, eu lembro que quando eu tinha 6 anos de idade, meu pai ia vender alho na rua, eu ia com ele, né? E às vezes eu ficava com maior vergonha, cara. Hoje, meu, se eu tiver que vender, tipo, igual o Rick Chester lá, né, que ele estourou com o vídeo de vender água na praia, se eu tiver que fazer isso, cara, sem dúvida nenhuma eu vou fazer, e vou fazer assim com muita tranquilidade, com muita satisfação, porque é um trabalho muito digno e você sabendo, tendo uma estratégia ali, né, para escalar essa venda, bicho, aí tu vai ganhar dinheiro e sem ter todo o trabalho ali da entrega final, né? Boa, se tivesse que indicar um livro aí pra galera, seria o Pai Rico, Pai Pobre ou algum outro? Cara, pergunta bem difícil, né, para uma pessoa que gosta de ler. Pai Rico, Pai Pobre eu indicaria, mas eu acho que já está um pouco batido. Tem o 100% presente do nosso amigo GeoJ, que a gente mencionou que também é um livraço, mas eu separei aqui, ó, considerando aí que a galera tá buscando aí crescimento, né? Tá buscando empreender, aprender e empreender, ó. Esse livro aqui é um livraço. Não sei se está dando para ver aí certinho. O Poder do poder, Act. poder do Act. Estou puxando o saco sim aqui do Kepler, né? Ainda tá até autografado aqui por ele, ó. Mas Boa. equity, cara, é uma palavra assim que ela começou a se popularizar mais há pouco tempo, né? Mas basicamente, né, quando as pessoas entendem, né, que o que de fato assim traz tranquilidade na vida é essa construção, a construção do equity, né? Quando você tem equity, você tem toda uma estrutura que está trabalhando para você, né? Quando você compra uma ação na bolsa, você está comprando o equity de uma empresa, né? Uma empresa que foi estruturada, alguém construiu aquilo pensando em um dia gerar valor, né? E aí fez isso bem feito a ponto do mercado aberto aí, o mercado público a confiar e comprar aquele título, né? Então, sem dúvida, para quem está querendo empreender, né? Para quem gosta aí dessa questão de investimento também, O Poder do Equity é um livro que, para o momento que a gente está, que é um momento de muitas oportunidades, né? Metaverso aí, vindo com tudo. Então, esse livro é um livro que eu acho que norteia bastante. Boa, diz uma frase aí que te marcou, pode ser do livro, pode ser de outra pessoa, pode ser da tua cabeça. Cara, é uma frase que é uma frase que eu carrego assim, acho que desde os meus 12 anos de idade, que é a seguinte frase, que crescer significa mudar. E mudar envolve riscos, porque é uma passagem do conhecido para o desconhecido. Se você quer, resumindo, né, essa frase, se você quer crescer, mas é resistente a mudanças, sinto te informar que você vai ficar estagnado. E mudança é sempre dar um frio na barriga, né? Porque afinal, como essa frase diz, mudar envolve riscos, porque você está saindo de uma zona de conforto, daquilo que você conhece, indo para algo novo, para algo que você não conhece. Mas você, como um grande investidor que é, você sabe que existe uma razão aí de risco-retorno, né? Então, quem está disposto ali a correr alguns riscos, né? E não só investimentos, mas riscos na vida, sem dúvida tem uma estatisticamente, né, falando, as probabilidades aí de ter sucesso estão favoráveis, né? Então fica essa frase aí, é uma frase que, como eu falei, eu tive acesso a ela muito cedo e é uma frase que ficava colada no meu guarda-roupa na casa dos meus pais e hoje está colada no meu cérebro aqui. Sempre que eu tô com medo, sempre que eu tô com incerteza, eu procuro pensar assim: o que que eu estou buscando? Eu estou buscando, estou fazendo isso por ego, estou fazendo isso por ganância, ou não, pô, eu estou buscando crescimento pessoal, profissional, nos negócios.
Aí, se eu enxergo que eu estou buscando um crescimento realmente genuíno ali, aí, cara, eu vou enfrentar o risco, vou enfrentar esse medo, mas vou porque eu sei que no final vai ter o crescimento. Boa, a gente não tem medo dos cenários ruins, né? A gente tem medo do escuro, né? De não saber o que vai acontecer. Mas sempre quando eu tive um sentimento forte que eu tinha que tomar uma decisão nesse sentido, bateu o medo, lógico. Mas sempre que eu tomei, costumaram ser as melhores decisões, né? Então, costuma valer a pena, né? Não é sempre, mas costuma valer a pena romper essa barreira aí que você falou. Cara, é sempre aquilo, né? O Pablo Marçal ele fala uma coisa que alguns até falariam que é clichê, mas ou você ganha ou você aprende que você vai ganhar do mesmo jeito, né? Então, não tem jeito, tem que ir para cima, tem que encarar que no final o resultado é bom. É bom, recompensa, né? Você, é aquele negócio, né? Subir uma montanha é fácil, não é? Dá medo de cair e tal. Dá, mas a vista lá de cima, cara, é outra coisa, né? Perfeito. Cara, obrigado pelo papo aí. Sensacional tua história. Volte sempre aí que quiser e precisando de mim, sabe que é só chamar. Cara, eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Muito bom ter esse bate-papo aqui com você. Espero que agregue aí pra galera. E tamo junto, vamos nessa. Valeu. Grande abraço. Falou, abraço.